Hoje vim falar com vocês a respeito de como é o raciocínio na minha cabeça para quando acontece alguma coisa no meu dia a dia. E para que vocês entendam realmente como a nossa pele acaba sendo, sim, um marcador realmente da nossa saúde, tanto física quanto emocional. E o que eu quero mostrar para vocês é através de um exemplo que está muito forte, muito latente no meu dia a dia, e é por isso que eu estou aqui, ó, de cara lavada, para que vocês visualizem com real, total verdade. Então, já tem alguns dias que vem acontecendo uma situação um pouco desconfortável dentro da nossa família, não da minha composição de família, eu, meu esposo e os filhos, mas dentro da grande composição de família, né, com os meus pais, com os negócios, e no final das contas acaba me afetando de uma certa forma, porque eu ainda não sei lidar com todos os desafios que surgem a nível emocional e todas as demandas que surgem também. Então, olha que loucura. Eu estou um pouco desconfortável com essa situação que vem acontecendo. Ela é com um homem e com atrelado a negócios. Quando eu comecei a ouvir falar dessa situação, a primeira coisa que me gerou foi uma certa insatisfação, vamos falar assim, uma tristeza, uma chateação. E isso fez com que então meu organismo entrasse num estado de alerta. E olhem como o nosso corpo é inteligente. Toda a nossa emoção de tristeza, carência, ela está totalmente ligada com o nosso intestino. Então, eu tive um episódio de intestino mais solto, não uma diarreia, como se fosse um rotavírus, né, uma virose, mas eu tive um episódio e ok. Passado isso, mais alguns dias se passaram, né? Diversas coisas foram acontecendo no decorrer desse tempo. Entramos em contato, vai, volta, toda aquela questão, né, do desconforto mesmo. E hoje pela manhã, então, eu tive mais um episódio de tristeza, de chateação, mas hoje eu arrisco a dizer que foi de raiva, de muita raiva. De raiva, de rancor, de ódio, de tipo assim, quem que vocês estão pensando que são para fazer isso, aquilo, aquele outro? E toda essa raiva, ela somatiza então no fígado. E então, cá estou eu gravando o vídeo com dorzinha de cabeça. Não é uma dor forte, é uma dor chatinha, aquela dor que tu sabe que ela tá ali, ela não passa, né? Não fica boa, mas também eu não medico porque eu sei que é um mecanismo de defesa do meu corpo. E aonde entra a pele em tudo isso, né? Porque o intestino soltou, a dor de cabeça veio, mas e a pele, Nicole? Então, esse é o grande momento de revelação. O intestino, ele se revela na nossa testa. E olhem então a minha testa. Eu nunca tenho espinha, eu nunca tenho acne. Eu tive então essa aqui, tive essa aqui, tive essa aqui. No decorrer dos dias que elas estão ali, né? Estão sendo tratadas, vamos falar assim. Mas hoje de manhã eu estava ótima, maravilhosamente bem e sem nada de marcas no meu queixo. Eis que no início da tarde fui passar a mão no queixo. Como assim? E então cá estamos com uma espinha no queixo também. Que então o queixo é a nossa região de marcação do fígado, é onde a gente acaba tendo os desequilíbrios hormonais que estão diretamente relacionados com o nosso fígado. E onde eu quero chegar com isso, né? É a fase em que eu começo a prestar atenção no que acontece no meu entorno, então o meu ecossistema, né, o lugar, o ambiente em que estou inserida. Neste caso era uma situação familiar, né, relacionada sim a negócios, mas não diretamente à vida profissional minha. Mas quantas vezes no nosso dia a dia a gente está inserido num ambiente de trabalho tóxico e a gente fica com, né, sentimentos,
aquela coisa assim insatisfatória, desconfortável, e quando do nada a gente acorda um dia e está com um melasma, está com o rosto inteiro descongelando, né? Com aquele derretimento facial que agora se fala para a questão da flacidez, ou então do nada também uma olheira super profunda. E a gente então perde o time de prestar atenção e ver como que realmente o nosso organismo está se sentindo. Não é como eu estou me sentindo, mas é como o meu organismo se sentiu. Por quê? Porque eu entendi que eu estava sentindo realmente uma raiva. Então eu já sabia que o meu organismo iria somatizar a nível físico. E quais foram então os meus sintomas dessa raiva? A dorzinha de cabeça, que foi hoje, e a espinha, que também saiu hoje. E o que é que isso acontece ao longo do tempo? Então, o melasma, ele não vem assim como a minha espinha, né? Assim como também quando a gente observa um envelhecimento muito exacerbado, muito acelerado, e a gente não sabe o que aconteceu, é quando a gente começa a prestar atenção nessas grandes situações do dia a dia que elas já foram pequenas, mas elas não receberam a atenção de detalhe que elas mereciam, como é o caso de agora. Então, qual tem sido a minha conduta, né? Lógico, além de fazer o meu skincare, o meu cuidado do dia a dia, tenho tomado água, tenho me alimentado legal, tenho feito aquilo que eu já faço naturalmente, que é o meu dia a dia de rotina de cuidados com a pele. Mas para limpar isso, esse sentimento e não somatizar a ponto de me gerar, então, um estresse, uma doença a nível físico, como por exemplo um câncer, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, alguma coisa mais grave, né? Somatizada diversos sintomas, o que que eu faço, né? Eu entro num estado então de trabalhar o meu perdão. Como que eu faço isso? Eu fico imaginando mentalmente um feixe de luz dourada saindo do meu coração e entrando no coração da outra pessoa. E eu só emano amor, luz, só sentimentos bons, porque eu acredito que dentro de mim só existem sentimentos bons. E com isso eu dissipo, então, a raiva, né? Esse ódio, esse negócio desconfortável dentro de mim. E a tristeza, a chateação, quando, né, a gente entra nesse estado, eu procuro organizar o meu dia e a cada momento que eu penso nisso, né, nessa situação que me vem aquela certa tristeza, eu paro numa posição de super-homem, super-mulher, mulher maravilha, né? 2 minutinhos, pode ficar com o olho fechado, cabeça ereta, por quê? Porque essa postura, ou até mesmo fazer um grito de guerra, de vitória, assim, por quê? Porque essa comunicação corporal não verbal, ela comunica para o meu cérebro a nível químico todas as circunstâncias que eu quero comunicar. Então, nesse sentido, eu estou me sentindo né, deprimida, triste. Eu comunico isso aqui. Vocês já viram alguém depressivo com essa postura? Então, essa é a pegada. Comunicar com o corpo para que o organismo receba essa informação e emita quimicamente neurotransmissores diferentes daquilo que eu estou sentindo. E lógico, né, dado um períodozinho, eu já começo a me sentir melhor e acalma toda aquela sensação de chateação, de tristeza, e é um jeito de eu estar me modulando. Agora, a gente precisa prestar atenção. Se isso é uma situação recorrente, eu preciso de cuidados mais especializados, né? Então, hoje temos excelentes profissionais que podem estar nos auxiliando nesse sentido. E quanto à pele, é para isso que ela serve como um marcador de saúde, né? É nos informar que o nosso organismo está sentindo, que o nosso corpo está somatizando as minhas emoções, aquilo que o meu coração, né, o meu íntimo, lá no mais profundo vem sentindo e talvez eu esteja só deixando passar, né? Então, o meu convite é para que você preste atenção nos seus sintomas ao longo do dia, que você preste atenção naquilo que a tua pele está marcando, está te mostrando, porque a pele ainda está só falando.
mas chega um momento em que ela grita. E quando ela gritar, é porque o furo já está mais embaixo. Aqui no sul a gente fala assim, é porque o furo está mais embaixo. Então, o meu convite é isso, atenção aos detalhes, porque eles viram uma bola de neve se a gente deixar simplesmente rolar. E se você gostou do conteúdo, encaminha para quem pode estar sendo beneficiado com toda essa informação. Aproveita e segue o canal para mais conteúdos como esse. Tchau!